Olá, gente, boa tarde para todos, né? Tô aqui ao vivo pela Vibe Mundial no estúdio aqui na Paulista, né? Quero dizer a vocês que no segundo bloco, como sempre, para quem que já conhece o programa, eu vou estar atendendo ao vivo aqui com o Jogo de Búzios. Quem quiser estar ligando para cá, o telefone aqui da Vibe Mundial do estúdio é 0 operadora 11 31710221, 0 operadora 11 32624490. E também pela live do Facebook, né? Eu gostaria só que vocês compartilhassem, dessem seus likes, interajam com a gente, que isso é tão importante para nós, né? A gente não faz sozinho, a gente precisa sempre do outro e é caminhando junto que a gente fica forte, né? É caminhando junto que a gente cria poderes na espiritualidade. Na espiritualidade, às vezes, como a gente fala, que é um caminho solitário, muitas vezes a individualidade ela é necessária para que a gente possa chegar aos deuses. É importante sim, no momento da oração, no momento da conexão, mas no momento onde a gente precisa tocando o coração das pessoas, falando um pouquinho para um, para outro. Isso é importante, porque a gente, nesse momento que a gente está vivendo, muitas pessoas precisam ouvir alguma coisa, e a gente está aqui amando dos orixás, com certeza, com a permissão divina, para tocar o coraçãozinho de vocês, né? De muitas pessoas que estão aí, nesse momento, preocupados com o amanhã, preocupados como vai ser o depois de tudo isso, né? De que forma as coisas vão caminhar, porque tem muita gente aí que está perdida, está tudo parado, né? Muitas coisas acontecendo, e a gente está tendo aí muitas perguntas sem respostas. E isso, a gente, no momento que a gente está assim frágil, a gente precisa estar firme na nossa fé. A gente precisa acreditar que dias melhores virão, que as coisas mudarão e que tudo a gente vai passar por esse momento difícil, né? E eu sei que muitas pessoas perderam entes queridos, aquelas coisas todas que a gente já está vendo, né? A gente está convivendo com a dor humana, com as dores, não só com a dor, mas também com a morte próxima, porque as pessoas estão realmente indo embora, muita gente. Mas nós precisamos ter fé, nós precisamos acordar aquilo que há de melhor dentro de nós, para que a gente possa caminhar melhor. Porque não adianta a gente se entregar, não adianta a gente achar que tudo acabou, a gente precisa caminhar. Eu vou fazer aqui uma passagem bíblica para a gente entrar no nosso programa de hoje, e aí a gente vai bater um papinho agora no primeiro bloco. Ele tomou para si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Mateus 8, versículo 16, 17. Bom, gente, eu estava esses dias lendo alguma coisa assim, fazendo uma leitura num texto tão simples e que contava a história de um médico que trabalhava no IML. Ele trabalhava no IML, ele começou a perceber que muitas pessoas chegavam com o rostinho, né, com a face, com muita dor. Uns chegavam lacrimejando, né? Já estavam mortos, mas chegavam lacrimejando, os olhos, né? Saindo lágrimas. Outros estavam, naquele momento final, sentiam aquela dor e ficavam com a face, com aquela expressão de dor, né? E muitos enrijecidos, muito duro, né? Muitos corpos assim. Ele começou a perceber que ele poderia fazer algo para mudar isso. Ele queria entender um pouco mais por que as pessoas, muitas vezes, no último minuto, as pessoas estavam ali tão sofridas, né, indo embora. Ele começou a conversar com aqueles corpos, né? Ele começou a conversar, dizendo: não se preocupa, fique bem, vai sair tudo bem, a sua família vai ficar bem, você vai ficar bem, as coisas vão melhorar para você está indo para um outro plano, mas você não estará sozinho lá. E começou a expressar esse sentimento, né? Em cima daqueles corpos, muitos deles ali enrijecidos, duros, muitos tristes, né? Amargurados, com aquela expressão de dor ou de tristeza, ou mesmo a última expressão, né, que a gente tem na vida, que é aquela quando a gente está indo embora, está partindo. Ele começou a perceber que as pessoas começavam a ficar mais mole,
né? As pessoas começaram, aqueles corpos começavam a ficar mais moles, né? Menos enrijecidos. Ele começou a ver que até a expressão daquele momento mudava, né? A expressão começava a ficar mais leve, não ficava com aquela dor. Quando ele começava a conversar com aqueles corpos, ele começou a perceber que as pessoas começavam a se desprender daquela dor que sentiram no último momento, no último minuto ou no último segundo da vida, né? E isso é importante que a gente entenda, porque isso faz parte de mistérios da vida. Tudo isso são os mistérios que a gente muitas vezes não consegue entender, mas a gente precisa começar a entender muita coisa. Porque quando a gente passa a não entender ou não compreender, ou muitas vezes você buscar muitas respostas e não conseguir ter essas muitas questões que você está aí e não ter muitas respostas, às vezes isso te machuca, você se revolta, você fica muito triste, você fica amargurado. E nós não estamos aqui para isso. Essa revolta não vai resolver problema. Essa revolta que você às vezes sente, ela não vai te permitir você ficar firme. Ela não vai te permitir você caminhar bem. Então, muitas vezes, quando eu falo aqui de espiritualidade, a gente vem trazendo situações dos mistérios. Vocês entendem que muitas vezes uma conversa, um diálogo, até mesmo quando a pessoa está partindo, né? Eu tive situações na minha vida, até mesmo através da minha mãe que já se foi, que a minha mãe não conseguia perdoar a família dela. E muitas vezes a família que a minha mãe tinha, ela não conseguiu perdoar muitas coisas que ela viveu, que ela passou, né? E ela teve muitos problemas com a família. E ela não conseguiu. Aí eu me lembro que a minha mãe estava numa sexta-feira em casa e tinha um povo que era de uma... tinha uma senhora, não é um povo, uma senhora de uma igreja carismática. E essa senhora foi na sexta-feira e falou assim pra mim: eu posso pedir pra sua mãe fazer uma oração? Posso fazer uma oração junto com ela do perdão? Eu falei: pode. E aí, como a minha mãe teve o câncer e estava sentindo muita dor e não conseguia se desprender dessa terra, e ela falava: por que, meu Deus, por que eu tô aqui ainda? Eu já era para ter ido embora, eu não fui uma pessoa ruim com ninguém, eu não fui uma pessoa amarga com ninguém, eu não cometi tantos erros assim, por que eu estou sofrendo tanto? A minha mãe perguntava muito sobre isso, né? Porque ela queria entender. Então ela questionava Deus o tempo todo: Deus me recolha, Deus me leva embora, eu não quero sentir mais essas dores que eu estou sentindo, eu não aguento mais. Então, essa senhora bateu na minha porta e disse: eu posso fazer uma oração do perdão para sua mãe? Eu disse: pode. Aí eu abri a porta para ela, ela sentou lá pertinho da minha mãe e começou a orar. E ela fazia a oração do perdão, e a minha mãe, em determinados momentos, quando ela tinha que perdoar as pessoas, ela engasgava, ela não conseguia. E ela começava a chorar porque ela não conseguia, esse perdão não era, ela não conseguia sentir esse perdão. Então ela repetiu aquela oração por diversas vezes, até que a minha mãe, ela parou de chorar, ela parou de ter aquela tristeza que estava dentro dela, e aí ela conseguiu terminar a oração. E quando ela terminou a oração, essa irmãzinha da igreja, né, que eu posso dizer, é da católica carismática, que eles pregam muito isso, é muito bonito a forma como eles lidam. Por isso que eu digo a vocês, não é um caminho só que a gente tem que se religar. Nós nos religamos a vários caminhos religiosos. Não é a religião que vai te ligar ao céu, e sim aquilo que você tem dentro de você. É o teu coração, né? É a sua verdade é que vai te conectar ao céu, que vai te conectar aos deuses, ou ao Deus que você acredita, que você sente dentro de você. E aí ela disse assim: olha, sua mãe está preparada, a sua mãe já está preparada, ela já pode ir embora. Eu acredito que ela não vai ficar muito tempo. Gente, quando foi sábado, isso foi numa sexta, no sábado a minha mãe desencarna às 2:30 da tarde. Então eu comecei a entender, quando a gente começa a entender que existem mistérios, quando a gente começa a entender que existem coisas que a gente não consegue enxergar, mas que elas são vivas dentro de nós, e que elas estão ali acesas, a gente passa a entender um pouquinho tudo isso, né? Essa magia que nos cobre, esse encanto que nos cobre, que é a magia de Deus, que são as coisas de Deus, né? Porque é tão importante você conseguir olhar, enxergar com um olhar diferente para as coisas,
né? Eu contei aqui uma historinha do EML, né? De um médico, né? Que começou a perceber que as pessoas chegavam lá com os olhos lacrimejando, chorando, né? As pessoas chegavam lá com a face de dor, aquela face enrijecida de dor, né? Muitas com muita angústia. Outras pessoas que tiveram situações onde a morte veio muito cedo, né? A morte chegou e realmente tomou a pessoa. Pessoas que não estavam esperando esse momento chegar, né? Foram surpreendidas por esse momento. Então ele começou a conversar com alguns deles, né, com aqueles corpos. Começou a conversar, dizer, não fica preocupado, vai sair tudo bem, você está indo. A face começava a mudar. Daqueles mortos, a face começava a mudar. A pessoa começava a ficar mais mole, até a carne mais mole, porque estavam enrijecidos, duros. Então a gente percebe que existe uma magia no ar. Existe um mistério que a gente precisa entender. E são desses mistérios que a gente fala aqui o tempo todo. Porque nós não estamos sozinhos. Nós temos nosso espírito. Por mais que a pessoa desencarne, por mais que a pessoa está indo embora, ela tem um espírito. Nós vivemos aqui numa terra todos esses anos, acordamos todos os dias, né? Não é possível que se desliga na tomada das coisas e tudo fica assim, né? Não, se desligou, foi embora, foi por um caminho que é eterno e acabou. Não, a vida, ela não acaba aqui. A vida não acaba aqui. Nós temos uma outra vida espiritual fora daqui. Nós temos um outro plano que a gente segue, né? Nós não estamos aqui por um acaso. Nós não somos um acaso. Esse momento que nós estamos vivendo não é um acaso. Não pode ser um acaso. A gente não pode acreditar que tudo isso é uma coincidência. Não, essa pandemia veio como uma coincidência. Não, gente. Isso é uma repreensão de Deus sobre nós. Porque nós estávamos sem dar valor a nada. Muita gente estava sobrevivendo. Muitas pessoas viviam na angústia, na depressão, na tristeza e não conseguiam enxergar que a qualquer momento tudo pode acabar. Nós estamos aqui, nós somos tão frágeis, que a gente não tem noção da fragilidade que nós somos. O que nós somos é o que nós temos dentro de nós, é a nossa fé, a nossa luz, a nossa chama que está acesa. Isso é o que nós somos aqui nessa terra. Porque a gente não pode acreditar que tudo isso é por acaso. A gente não pode acreditar que tudo isso aqui que a gente está vivendo seja simplesmente, não, isso é um momento que a gente está passando e nada tem a ver com Deus. Gente, tem tudo a ver com Deus. Ele diz na Escritura que ia ter momento que nós íamos buscar muito o nome dele. E hoje nós estamos vivendo esse momento de buscar o nome de Deus, de buscar o nome de Cristo, de buscar os orixás, que eu acredito muito neles. Eu acho que a gente tem que ser real e verdadeiro com as coisas. Então nós estamos num momento em que a busca da espiritualidade é muito grande. Nós precisamos estar blindados com muita coisa. E blindar o nosso irmãozinho, né? E blindar o outro, se preocupar com o outro. Porque uma pandemia não é uma coisa que só você pode correr risco, não é uma coisa que só você pode morrer. Você tem que tomar cuidado com aquele que você ama, você tem que tomar cuidado com o outro. Olha que situação que nós estamos vivendo, como Deus está mostrando as coisas, né? Você não pode ser egoísta a ponto de acreditar que só você vai ser salvo, só você está num plano maior, só você que é o centro das atenções desse mundo, dessa terra. Não, gente, nós não somos o centro das atenções, nós não somos isso. Nós somos aquilo que nós temos dentro de nós. E nós temos que ter riquezas dentro de nós. Essas riquezas é a gente tirar o egoísmo, é a gente entender que nós temos que se preocupar com o outro sim. Aquele que está do nosso lado, que ele pode estar frágil e ele pode ir embora. Porque muitas pessoas passaram o problema, a doença, para outras pessoas que já morreram, e elas estão aí vivas. Então, olha que situação que Deus permitiu para que a gente enxergasse o outro, para que a gente pudesse olhar também pelo outro. Porque muitas vezes nós somos egoístas. Nós somos muito egoístas. A gente não percebe o tamanho do nosso egoísmo. A gente não percebe que a gente pede riqueza para Deus, pede situações financeiras para Deus, pede saúde para Deus, a gente pede tanta coisa para Deus, mas a gente também tem que olhar pelo nosso irmãozinho. Porque o nosso irmãozinho está frágil. Muita gente está frágil.
Muitas pessoas têm outras situações que podem ser comprometidas com essa doença que está aí, né? Que está correndo o mundo todo. Isso não é uma chamada só para o Brasil, só para a nossa terra. É o planeta que está comprometido. É o planeta. E nós estamos aqui com um índice muito grande, sabe por quê? Porque muitas vezes o brasileiro, ele deixa as coisas para depois. Ele enxerga o depois. Nós somos, às vezes, muito acomodados com muita coisa. Ai, isso aí vai ser resolvido. Ah, isso aí vai ser uma coisinha de nada. Ah, isso aí tá na porta do vizinho, mas não tá na minha. Ah, isso aí é lá no bairro tal, mas não é no meu. Ah, isso aí tá acontecendo aí fora, mas comigo com certeza não vai acontecer nada. Então é um certo egoísmo você pensar assim. Porque você não está sendo positivo. Muitas vezes você está sendo egoísta. Porque pode acontecer sim. Com muitas pessoas, para muitas pessoas, veio surpresa. Foram surpreendidas, né, com a doença. Foram parar nos hospitais, não voltaram para casa, né, não voltaram mais. Olha só a situação. E Deus fez... As coisas de Deus são tão visíveis quando você consegue enxergar e olhar que a gente não pode nem enterrar, muitas vezes, o povo que está morrendo com essa doença. Olha que situação. Muitas pessoas não estão conseguindo nem enterrar direito essas pessoas. É com número reduzido, é um silêncio danado. Você vai embora com aquele vazio. Você só perde, você não ganha. Então, gente, a gente precisa ter consciência. Nós precisamos ter desse momento que é difícil e não sermos egoístas. Pensarmos no irmãozinho que pode pegar a doença. Porque tem muitas pessoas que não têm, às vezes, nem sintoma e passa a doença. Às vezes a pessoa não está sentindo absolutamente nada, mas ela é positiva. Ela está passando o problema para outro que está mais frágil. Então nós temos que entender que Deus permitiu, foi uma permissão para que a gente pudesse enxergar muita coisa que a gente não enxergava. A gente nunca deu valor em nada. Nós passamos por aqui correndo atrás de muita coisa, buscando muita coisa. Nós passamos por essa terra buscando um bom emprego, buscando um relacionamento, buscando uma vida plena, buscando isso, buscando aquilo, buscando mudanças de vida. Mas não passamos uma vida se preocupando com o outro e não passamos uma vida olhando para a gente de outra forma. Porque tem muitas outras preocupações que Deus está chamando a nossa atenção para que a gente possa enxergar. Então, é como eu disse, às vezes a pessoa vai para o leito da morte numa situação de 1 segundo, e num segundo vem a dor, vem a tristeza, e você vai sentindo aquilo, você leva aquilo embora. Até o corpo, que já é um corpo, que foi vivido durante todo esse tempo de vida, um corpo que vai para um IML, ele tem uma expressão de tristeza, de dor, né, de fadiga, de tudo que aconteceu, dos momentos difíceis que passou, né? Então a gente precisa ter um entendimento espiritual, porque tudo tem uma explicação, e nós não estamos aqui para passar assim batido, como diz o outro, para passar desapercebido. Nós somos percebidos o tempo todo, nós somos olhados e enxergados o tempo todo. Não tem ninguém que se esconda nessa terra, gente. Não existe pecado que você coloque na lixeira. Não existe nada que você breganha com Deus. As coisas de Deus não tá como um balcão de negócio. Não é um balcão de negócio que você promete, você dá, porque tem gente que vive de promessa. Mas, gente, não é só isso. Deus não quer só isso de nós, não. Deus quer a nossa importância para a vida. Deus quer que nós estejamos vivos para as coisas. A gente tem que ter uma leitura de vida. Nós temos que estar acesos, conectados com tudo que a gente acha e acredita e crê que são coisas de Deus. Né? Porque senão fica muito vazio. Você achar que tudo é por acaso, você achar que nada está acontecendo, você achar que não, eu não estou ganhando dinheiro, eu estou chateado porque meu negócio está fechado, porque meu negócio está assim, porque meu negócio está assado. Gente, não é só isso. A vida não é só isso. E Deus está querendo que você olhe para a tua vida. Porque tem pessoas que estão tratando com psicólogo, com psiquiatra, com não sei o quê. Elas não conseguem enxergar que elas podem ser felizes. Elas não conseguem enxergar que, às vezes, tem tantos motivos para felicidade e elas não conseguem ver. E eu conheci gente de família nobre, de família que tinha dinheiro e que vivia com depressão. Então significa que não é o dinheiro que traz a depressão, é aquela ausência de Deus, né? Muitas vezes aquela ausência da fé.
Porque dizem que a depressão não é a ausência de Deus. É sim, muitas vezes é. Porque ela pode ser espiritual também. A depressão pode ser um sintoma espiritual. Uma anemia espiritual, uma fraqueza espiritual, né? Onde você não consegue se enxergar, você não consegue se entender, você não consegue se sentir vivo. E você abre mão de tudo para viver o negativo. Aquilo que vem na tua cabeça, aquilo que vem na tua mente, a falta de vontade de você ter uma vida, né? Você vive numa fraqueza tão grande que você tem medo de tudo. Gente, não pode ser assim. Nós temos que mudar certos conceitos. Porque se você passa por uma vida toda, sentindo tudo que você sente e que você vivencia, a gente não apaga como se fosse apagar a gente apertar um botãozinho e apagar tudo que a gente vivencia. Nós levamos nossa história. Quando a gente sai daqui e vai para a vida eterna, nós levamos toda uma história de vida. Então nós temos que entender que você tem o livre-arbítrio, você tem sua passagem aqui, mas é para sua evolução, você precisa ter uma direção. Você não pode caminhar cego. A gente precisa entender que tudo é permissão divina. E ele está querendo que a gente olhe pelo outro, que a gente olhe para a gente, que a gente pare um pouco para perceber o quanto somos frágeis nessa terra. O quanto somos frágeis. Porque tem pessoas tão egoístas, tem pessoas tão manipuladoras, tem pessoas tão, às vezes, com o coração amargo, né? Tem pessoas que fazem tanta maldade, elas não conseguem perceber a fragilidade de uma vida, de como nós somos frágeis. E é nessas horas que Deus permite que a gente enxergue essa fragilidade. As pessoas estão nos hospitais, as pessoas estão pedindo e clamando por um milagre. As pessoas estão clamando também para não ter essa doença, pedindo a Deus que tenha misericórdia. Então nós precisamos entender tudo isso, gente. Não pode passar em brancas nuvens, não pode passar como se nada tivesse acontecendo, porque muita coisa está acontecendo e a gente muitas vezes não consegue perceber. E precisamos entender tudo isso. Porque se não existisse, não seria de Deus. Mas existe e está aí, então é permissão divina. Porque sem ele não cai uma folha de uma árvore no chão. Sem ele nada acontece. Sem essa permissão divina. E os deuses todos, a gente tem clamado pelas pessoas que estão aí, doentes nos hospitais, pelos familiares que estão sofrendo. Nós estamos vivendo um momento complicado de energia cósmica, né, no planeta. Então nós não podemos dizer, eu não tive a doença, tá tudo bem comigo, eu quero que se dane, eu quero que se exploda o povo que tá aí, que eu não tenho nada a ver com isso. Que isso? Tem muitas pessoas que são egoístas ao ponto de pensar assim. Mas nós não podemos isso, porque estamos numa prova e temos que ser vitoriosos nessa prova. Eu tinha que dizer essas palavras para acordar muita gente. E quero que vocês compartilhem esse vídeo, o quanto é importante que as pessoas ouçam tudo isso, para as pessoas conseguirem se enxergar, quanto é importante, né? Bom, gente, eu queria agradecer vocês o carinho sempre. A Rádio Vibe Mundial é acolhedora, é o único meio que a gente tem de falar sobre espiritualidade, é a Vibe Mundial. É uma rádio preciosa, é uma rádio que tem que ter, quando você tem amigos, você fala da rádio, fala para um, fala para outro, fala, olha, ouve, porque essa rádio já salvou muitas vidas. Já ajudou muita gente a ficar firme. Porque quando a gente fala de Deus, de espiritualidade, a gente acorda o positivo na vida das pessoas, a gente acorda a coisa boa. Então, divulguem, né? Porque é importante para nós aqui que a rádio seja divulgada, que muitas pessoas ouçam, que muitas pessoas comecem a entender muita coisa. É isso que a gente precisa, né? E pede a vocês que façam, que é importante. Bom, quero dizer sobre as minhas consultas, né? As minhas consultas, eu vou fazer agora, a partir de agora, uma promoção porque as pessoas estão desesperadas. E realmente as pessoas estão precisando se consultar, estão precisando se orientar e muitas vezes não estão podendo. Estão me ligando. Então, vou fazer uma promoção para vocês, para que vocês tenham acesso ao meu trabalho, quanto é sério o meu trabalho, né? Muitas pessoas conseguem sair melhor, porque conseguem entender a fala que o Orixá tem para vocês, né? Então, meu telefone é 0 operadora 11 9 8419 5090.
0 operadora 11 98419 5090. Eu atendo ali uma quadra no Metrô Saúde e também atendo Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, toda São Paulo, Grande São Paulo. O pessoal vai pra lá, marca consulta, né? Eu tô atendo normalmente, pode colocar a máscarazinha se quiser fazer por online, também pode, porque talvez a pessoa tenha medo. A gente pode fazer online, pode fazer pelo WhatsApp, por mensagem de voz. Atendo o Brasil todo também, é sob depósito bancário. Quero agradecer vocês a audiência, o carinho. Marque a consulta, né? Faça por WhatsApp, por mensagem de voz, como a gente faz, ou mesmo sob depósito bancário, ou mesmo vá até a mim. Eu uso máscara, você vai estar de máscara, a gente mantém um distanciamento, a sala é arejada, deixo aberta, dá pra gente conversar um pouquinho, te orientar. Gente, tem coisas na vida que não tem preço, tem valor, e a gente precisa disso. É uma coisa que você faz pra você e por você. Muito axé pra vocês, Motumbá, Motumbaxé.